E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa uma outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e também para deixar o seu questionamento para a próxima edição. Esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, que é um site de apostas esportivas extremamente confiável, inclusive patrocinador master do Cruzeiro, maior patrocínio da história do nosso clube. Nesse momento a Betfair está oferecendo um bônus para novos clientes de até R$200 em aposta grátis. Você verifica lá os detalhes dessa oferta nos termos e condições. Então se você curte as bets, né, se você gosta de fazer aí uma fezinha, uma apostinha esportiva, nada mais justo que escolher a Betfair, que é quem efetivamente trabalha junto e está ajudando o Cruzeiro. Então clica aí no link da descrição, o cadastro é super simples e rápido, só lembra de sempre apostar com responsabilidade, hein galera? Cabeça no lugar, aposta para se divertir. Começo com a pergunta do Rodrigo, que está vivendo um momento complicado na vida. Emerson, você acha que a falta de amistosos na pré-temporada influenciou negativamente o desempenho do time nesses primeiros jogos? Rodrigo, obrigado pela pergunta. Eu acho que atrapalhou sim, porque falta ao Cruzeiro ritmo de jogo, ritmo de competição. Isso está faltando para encaixar o nosso time titular e também para dar mais minutos para jogadores reservas. A gente acabou fazendo uma pré-temporada extremamente longa, com muitas sessões de treinamento, treino, mas a gente não jogava. Quando jogou, jogava uma vez por semana, a gente não pegou aquele embalo, aquele ritmo competitivo, e acho que sim, isso está cobrando um preço. O Cruzeiro está encontrando muitas dificuldades que não são justificadas apenas pela falta de jogos, de amistosos, mas acho que se a gente estivesse jogando regularmente quarta e domingo, o Cruzeiro já teria encaixado melhor algumas coisas, já teria entrosado melhor e já teria corrigido certas falhas que estão assim meio visíveis, né? A questão da falta de encaixe ali do meio campo, os volantes que não se acertam, os lances que eu mostrei até no vídeo de ontem, como a zaga volta, mas meio quebrada, não volta uma linha completa, os volantes não recompõem, enfim. E tava até dando uma olhada na questão do calendário, porque o Cruzeiro vai jogar no próximo domingo, dia 19 de março, a partida de volta contra o América, né? Segundo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. Hoje, vamos ser realistas, a possibilidade do Cruzeiro vencer o América por mais de 3 gols de diferença, né? Ou melhor, 3 ou mais gols de diferença e se classificar, ela é muito remota. O time do América está muito melhor que o nosso. Então, provavelmente, o Cruzeiro vai ficar de 19 de março até 14 de abril sem jogar. E essa é uma oportunidade para que o Cruzeiro corrija um pouco essa questão. E não me entendam mal, eu quero muito que o Cruzeiro meta 3, 4-0 no América, vá para a final do Mineiro contra o Atlético ou Atlético Mineiro, seja quem for. Eu gostaria que isso acontecesse, mas eu acho que a chance é muito pequena. Então a diretoria do Cruzeiro deveria ligar as antenas e ficar esperto aí para monitorar alguns times que a gente possa fazer amistosos durante esse período mesmo, porque a gente não vai jogar e outros times também não. Lá de São Paulo, por exemplo, a gente já viu o Santos e o Corinthians sendo eliminados aí no campeonato estadual, né? E fazer um amistoso contra o Corinthians é muito improvável, porque o Corinthians é o nosso adversário na primeira rodada do Brasileiro. Então acho que isso não vai acontecer. Mas observar clubes de outros estados, eventualmente até um time que esteja na Série B, mas para que o Cruzeiro tenha ritmo competitivo, fazer amistosos e não ficar só treinando por quase um mês. O João Silva pergunta: qual jogador da temporada passada que você acha que estaria ajudando o time esse ano? João, obrigado pela pergunta. Eu acho que alguns jogadores que disputaram a Série B pelo Cruzeiro poderiam ser úteis nessa temporada, tá? Para elencar, o jogador que eu acho que mais faz falta no Cruzeiro é o Zé Ivaldo, né? Que estava aqui emprestado, voltou para o Atlético Paranaense, o Cruzeiro tentou mantê-lo, o Furacão não liberou, o Cruzeiro tentou de novo recontratá-lo no início dessa temporada e de novo não teve sucesso. É um jogador que eu acho que estaria nos ajudando muito. E eu falo do Zé Ivaldo porque ele é um jogador que já disputou algumas edições de Série A de Campeonato Brasileiro pelo próprio Atlético Paranaense, ele conhece a competição, é um jogador que está ali naquela faixa de 25, 26 anos. Acho que seria um cara para chegar e jogar sem sentir o torneio, diferente de um Brock, por exemplo. O Brock foi titular de algumas partidas nesse Campeonato Mineiro, talvez seria um jogador titular e poderia fazer uma boa Série A, mas o histórico de carreira do Brock não nos dá essa garantia. Ele nunca foi um cara a jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro num bom nível, coisa que, por exemplo, o Reinaldo fez temporada passada com a camisa do Goiás, né? O Giovani Jesus eu acho que é um cara que também faz falta no momento, porque ele foi uma peça muito útil para o Cruzeiro na temporada passada, mas o Giovani pelo menos foi vendido
vendido, né? O Cruzeiro recebeu uma grana, acho que poderia ter recebido mais, mas pelo menos entrou ali algo na casa de 8 milhões de reais pela liberação dele. Matheus Bidu, eu não teria comprado, é um jogador que constantemente parecia acima do peso. Matheus Bidu nunca jogou Série A de Campeonato Brasileiro, nos ajudou muito na Série B, foi um jogador, ajudou, legal, mas 6 milhões de reais, que era a pedida do Guarani, eu não teria pago. Ele tá lá no Corinthians e inclusive sendo extremamente criticado, jogando pouquíssimo, né? Então assim, é um jogador que eu não teria mantido. Não teria mantido o William Oliveira, que é outro cara que nunca conseguiu jogar uma Série A em bom nível, tá lá no Goiás, desejo o melhor pra ele, exceto contra nós, né? Mas falar assim, se o William Oliveira estivesse aqui, estaria fazendo a diferença. Acho que não dá pra dizer isso, até porque, o Neto Moura e o Lucas Oliveira, que foram caras que se destacaram mais na temporada passada, estão jogando tão mal esse ano. Do meio pra frente, eu acho que o Edu seria um jogador útil pra se ter no plantel, mas é aquele negócio, se o Edu tivesse ficado, o Cruzeiro teria buscado o Gilberto? Não sei, e acho que por currículo, o Gilberto parece ser um jogador melhor que o Edu, embora esteja devendo muito. O Rafa Silva, além dos problemas de lesão, embora seja um jogador tecnicamente muito bom, recebeu uma proposta para ganhar, sei lá, papo de 2 milhões por mês lá na Coreia. Não tinha a menor possibilidade do Rafa Silva ficar no Cruzeiro, porque outro time fez uma proposta melhor. Acho que Jajá e Luvanor também seriam jogadores que poderiam ser úteis, mas não são os jogadores tecnicamente mais qualificados do planeta Terra, caras que têm uma tomada de decisão muito elogiável. O Luvanor ganha muitos pontos pelo carisma, né, por tudo que ele fez, aquele gol contra o CSA e tudo mais. Luvanor, assim, eu realmente questionei um pouco, falei, cara, será que não dava pra manter? Mas é fato que lá no Ceará o Luvanor também tem sido criticado. O Jajá voltou pro Atlético Paranaense, teve episódio de indisciplina, mandaram ele lá pra Rússia, pra vocês terem ideia de como o Jajá é um jogador super indispensável pro Furacão. Então eu também não faria loucura por ele. Se o Atlético aceitasse reemprestar o Jajá por mais uma temporada, eu teria o mantido. Mas eles queriam uma grana muito boa pelo jogador, coisa que eu acho que ele também não vale. De quem fechou a temporada no Cruzeiro, eu acho que esses merecem uma citação, né? Casos como Vagninho, Canezinho, Pablo Siles, Chay. Esses aí eu acho que não tem nem o que dizer, né, gente? É claro que não faria sentido nenhum mantê-los aqui no Cruzeiro. Mas olhando assim um pouquinho para trás, né? É claro que ninguém gostou de ter perdido o Vitor Roque, seria um jogador extremamente útil, interessante, porque é muito bom de bola. O próprio Adriano eu acho que é um cara que poderia ser útil nesse meio campo do Cruzeiro, mas ele nunca foi muito valorizado, tá? E o próprio Paulo, que seria uma opção ali de zagueiro canhoto, talvez poderia jogar nesse momento, mas o Cruzeiro também nunca botou muita fé nele e queria se livrar desse jogador, né? Porque ele tinha um salário alto para alguém que jogava na base e foi lá pro futebol português. Eu acho que em resumo é isso aí. O Sidney Rodrigues Magal pergunta: será que há algum motivo para os jogos do Campeonato Mineiro, em sua maioria, terem sido disputados aos sábados nessa temporada? Sidney, obrigado pela pergunta, e eu tô torcendo muito para que o seu nome de fato seja Sidney Magal e não apenas uma zoeira, enfim, grande cantor. Cara, é muito simples explicar. Quem define os horários dos jogos normalmente é a TV. Por quê? Porque a TV é quem paga pelo campeonato, né? Então, a Rede Globo, que tem o direito de transmissão, porque comprou o direito com todos os clubes nessa temporada, ela que define aí a grade de programação. Desde a temporada passada, a Globo tem optado por colocar os campeonatos estaduais no sábado à tarde, né? Sábado, 4h30 da tarde, porque eles têm um programa de entretenimento lá, que o povo fica fantasiado cantando lá, os artistas, no domingo, que aparentemente dá mais audiência do que campeonatos estaduais. Então a decisão ela é muito simples, é tomada com base em audiência mesmo, tá? Como a Globo tem um programa que eles acham mais interessante para o domingo à tarde, que deve dar um retorno financeiro melhor para a emissora, eles compram o estadual, botam no sábado à tarde e aí a gente tem menos jogos no domingo. Mas com o avançar da temporada, né, chegando o Campeonato Brasileiro, aí no Brasileiro volta a ter o jogo domingo à tarde, porque o Brasileiro atrai muito mais interesse do público do que os campeonatos estaduais. Isso não é só em Minas, tá? No Rio, tem lugares inclusive que nem a Globo que transmite, né? São Paulo, vários estados, aí eu acho que todos os estados, na verdade, quem a Globo tem transmissão de futebol tá fazendo no sábado à tarde, não no domingo, os estaduais, tá? No Brasileiro volta pro domingo. O Pedro Borges pergunta: não acha que o baixo rendimento de alguns jogadores como Wesley se dá pelo fato do Pessolano gostar de um time que não potencializa as características dele? Vejo ele mais como um ponta de velocidade e drible, para isso ele precisa de campo para correr, coisa que quase não acontece com o Cruzeiro, já que ficamos com a bola na maioria do jogo. Pedro, obrigado pela pergunta. Eu concordo sim com a sua afirmação, só que tem alguns detalhes aí que eu acho que vale a gente destacar.
O Pessolano falou em mais de uma oportunidade que o esquema com 3 zagueiros não é o preferido dele, que ele gosta de jogar no 4-3-3, que seria um esquema que tem justamente pontas, né? O Wesley poderia ser um ponta esquerdo, o Bruno Rodrigues um ponta direito, eles inverterem, enfim, talvez isso melhorasse de fato o jogo do Wesley. E quando o Cruzeiro joga nesse esquema de 3 zagueiros, que a gente disputou a maior parte dessa temporada, muitas vezes o Pessolano coloca os pontas jogando como alas, justamente porque o ala é o cara que vai ter mais a necessidade de ir e voltar, é o cara que faz o corredor, enquanto os atacantes, né, o Wesley principalmente, ele acaba atuando numa faixa mais central, que é assim, ele não joga por dentro, mas ele joga do meio para a esquerda. E aqui no Cruzeiro até agora o Wesley realmente não conseguiu jogar nada nessa posição, inclusive perdendo algumas chances de gol muito claras, né? E aí o cara perdeu uma chance de gol de frente, debaixo da trave, não tem nada a ver com a posição, é o erro individual dele mesmo, uma questão técnica. O melhor jogo do Wesley pelo Cruzeiro, na minha opinião, foi o clássico contra o Atlético Mineiro, que ele jogou fazendo papel de ala pela esquerda e o Alisson foi o ala pela direita, esses jogadores que realmente tiveram um papel muito interessante ali cobrindo os corredores. Eu senti no último jogo contra o América que o Pessolano já começou a fazer uma certa migração em alguns momentos para a linha de 4. O sistema de 3 zagueiros não é o preferido do Pessolano, ele não está bem encaixado, a gente não tem 3 zagueiros para jogar nesse momento, então vamos mudar esse negócio, vamos voltar para a linha de 4 ali e vamos embora, velho, vamos ver o que dá, entendeu? Não é aquela coisa, o Pessolano inventou, não acho que ele inventou, eu acho que inclusive que ele tentou não inventar e manter as estruturas do time como elas estavam funcionando, mas infelizmente com esses jogadores não tá dando certo, então precisa mudar. O Emerson Aguiar pergunta, tava olhando alguns jogadores e tem 2 argentinos com contrato se encerrando em junho, Lucas Merola do Huracan, canhoto, ótimos números, e o Mamana do River, ótimos números também. Você acha que seria possível? Xará, obrigado pela pergunta, vou falar de cada um deles, porque o Mamana eu acho impossível, o Merola alguma possibilidade, mas bem remota. Sobre o Mamana, pelo que eu vi, o contrato dele não termina em junho, o contrato dele com o River Plate vai até dezembro, e ele certamente não sairia do River Plate porque ele voltou ao clube por ser o seu clube de formação, clube de coração, né? Ele que passou por alguns perrengues aí. Emanuel Mamana tem 27 anos, estava naquele River Plate que foi campeão da Libertadores em 2015, foi vendido ao Lyon em 2016 e em 2017 desembarcou no Zenit da Rússia por quase 20 milhões de euros. Mas no Zenit o Mamana passou por alguns problemas graves, ele teve muitas lesões, inclusive 2 delas de ruptura de ligamento no joelho, tá? Então é um cara que não conseguiu jogar regularmente no Zenit, foi até emprestado para um time menor da Rússia, o Sochi, né? E posteriormente ficou sem contrato, voltou para o River Plate e nesse momento inclusive ele tá com uma lesão, não é lesão de ligamento, é uma lesão muscular, a última partida dele foi em janeiro, desde então ele está se recuperando, mas ele é titular do River Plate, tá? Quando ele voltar, tiver recuperado 100%, ele deve retomar sua condição de titular, seria um ótimo jogador pro Cruzeiro, eu acho ele muito bom de bola, desde que ele estava naquele River 2015, 2016, ele é um jogador muito bom, chegou a jogar na seleção argentina, mas a chance dele vir pro Cruzeiro é 0, um titular do River Plate não vai sair do River para vir pro Cruzeiro, vamos entender isso também. Lucas Merola também tem 27 anos, é atleta do Huracan e esse sim, tá com o contrato terminando agora no final do mês de junho. Ele é canhoto, tem 1,96 m e defende o Huracan desde 2019. Eu já vi especulação desse jogador no Grêmio, no Vasco, no Botafogo, no Inter, em tudo quanto é time que você puder imaginar, o Santos também, assim, muita gente sondou ele, mas até o momento ele não assinou pré-contrato com ninguém. Inclusive o próprio Boca Juniors estava interessado na contratação desse atleta e no momento ele está afastado no Huracan. Tipo o que o Boca Juniors fez lá com o Almendra, o Lucas Merola era capitão do time, mas como ele não está disposto a renovar o contrato, não houve um acerto nesse sentido, ele foi colocado a segundo plano e a última partida dele também foi no final do mês de janeiro, tá? Desde então ele está encostado, mas não tem nenhuma notícia que ele esteja lesionado, ele está fora realmente por opção do clube, entendeu? O clube deixou ele na geladeira para ver se força ele a uma renovação de contrato. Se eu sou o Cruzeiro, o que eu veria nessa história? Tentaria entrar em contato com o staff do jogador para saber, existe algum interesse? Tem alguma possibilidade? Qual seria a pedida salarial? Se couber na realidade do Cruzeiro, eu vou chutar um número aqui, o salário do rapaz é 300 mil reais. Você pagaria 300 mil reais por mês para esse cidadão?
Bom, ele tá jogando bem há 3 anos no futebol argentino, tem uma história até meio interessante que os primeiros registros que eu achei dele jogando são em 2019, quando ele já tinha 23 anos, então parece que é um cara que teve, assim, uma carreira mais tardia, né, ou pelo menos apareceu com destaque um pouco mais tarde na carreira. Mas ele tá jogando muito bem, é um cara muito alto, e eu não chamaria de um zagueiro rápido, mas eu acho que pelo tamanho que ele tem, um mundrungo de quase 2 metros, ele é bem veloz sim, considerando as suas particularidades físicas e a sua altura. É um cara bom na jogada aérea, até pelo tamanho que tem, bom passe e tal. Acho que seria uma contratação bem interessante ali para jogar pelo lado esquerdo da zaga. É um cara que sabe sair jogando, acho que poderia jogar até junto com o Reinaldo, eventualmente num trio de zaga. Ou na vaga do Reinaldo também, dane-se, o importante é o Cruzeiro ganhar. Mas primeiramente, você tem que saber se o cara teria interesse em jogar aqui e qual é a pedida salarial dele. Até sabendo que muita gente tem interesse na sua contratação. Se houver a possibilidade de um acerto na questão salarial, eu acho que o Cruzeiro deveria procurar o Huracan, sabe? Procurar o clube, não esperar o fim do contrato. Procurar o clube e falar, mano, vamos fazer uma composição para esse camarada vir agora, porque a janela vai fechar no início do mês de abril e para o jogador ficar parado mais 3 meses é ruim, para o Cruzeiro que está precisando de zagueiro também seria ruim. Então, se fosse possível, o que vocês querem? A gente quer uma compensação financeira, a gente quer manter um percentual dos direitos econômicos. Que mantenha, velho, foda-se, a gente está precisando de jogador, não está precisando de jogador? Então, se tiver como trazer o cara num negócio que fica um bem bolado para todo mundo, ainda que ele, mas eu posso trazer de graça daqui a 3 meses. Às vezes daqui a 3 meses é tarde demais. Então eu tentaria, porque eu acho que é um cara que está jogando num bom nível, num time que é ruim. O Huracan não é um dos melhores times do futebol argentino, mas ele está conseguindo se destacar e não tem por que não tentar. O cantor Daniel Fernandes pergunta, o que você acha do Richard Rios, que está jogando pelo Guarani? Você acha que ele seria uma boa para o Cruzeiro? Daniel, obrigado pela pergunta. Eu acho o Richard Rios um jogador interessante sim, tá? Na temporada passada ele já nos enfrentou pelo Guarani na Série B, né? Fez um jogo bom no Mineirão, fez um bom campeonato paulista pelo Guarani também. Ele é um volante que pode jogar ali como um meia pela direita. Eu não sei se ele chegaria no Cruzeiro como titular, porque assim, o Richard Rios é um jogador jovem, passou pela base do Flamengo, inclusive o Flamengo tem um percentual dos direitos econômicos dele ainda. É um jogador promissor, é um jogador agressivo, eu acho que tem alguma coisa a ver no futebol dele com o futebol do próprio Alisson, que a gente trouxe, é um jogador que eu gosto bastante, e o Richard Rios é meio doidão, assim, a questão de buscar sempre a finalização de fora da área, ele faz uns golzinhos de cabeça também, é bom na bola aérea, tem um passe legal. Eu acho que seria uma aposta válida, mas parece que ele renovou recentemente com o Guarani, tem contrato longo, multa rescisória alta, então é muito difícil trazê-lo por um valor acessível. Nesses termos, então, eu diria que Richard Rios hoje não vem para o Cruzeiro, e tem times da Série A do Campeonato Brasileiro querendo ele também. Eu vi até que o Internacional tinha aí uma negociação mais avançada, times do Rio também. É um jogador que me agrada, eu acho ele bom jogador, promissor e tudo mais, acho que poderia encaixar bem no modelo de intensidade do Pessolano também, mas pela questão financeira eu acho muito difícil. Por fim, o Flávio Lopes pergunta, sem citar nomes, mas o que você acha dos jornalistas esportivos que costumam noticiar bombas e no final das contas não tem nenhum fundamento? Flávio, obrigado pela pergunta. Aí a gente vai entrar naquele negócio, né, cara? Enquanto tiver palco, vai ter palhaço, enquanto tiver plateia lá batendo palma, ele vai continuar, o maluco lá dançando e não sei o quê. É isso, velho, sabe? Eu acho que a única forma da gente reverter essa situação, né, esse tipo de profissional que não faz um trabalho amparado na verdade, digamos assim, é as pessoas pararem de consumir, entendeu? É o público que vai regular isso. Se as pessoas preferem embarcar em mentira, acreditar em qualquer ilusão que é vendida aí, e eu acho lamentável que jornalistas se prestem a esse papel, mas infelizmente acontece. Tem gente, inclusive, que ficou bem rica fazendo isso, né? O que mostra que tem aí suas vantagens também. Você pode ser rico e virar uma piada para os outros jornalistas, mas talvez valha a pena, cada um faz a sua conta e acha, né, o que é melhor para si. O que eu faço, pelo menos, é não consumir esse tipo de conteúdo, sabe? É tentar não repercutir situações que eu sei que não tem credibilidade, que normalmente não são verdadeiras, né? E com o tempo, a gente meio que enxerga, e quando eu falo a gente, não é porque eu sou jornalista, mas todo torcedor enxerga quem é que faz um trabalho sério, quem é que realmente, né,
traz as informações com o mínimo de apuração, quem faz a coisa certinha. E como eu falei, quem tem o poder para filtrar essa situação, né, quem é que trabalha sério ou não, é o próprio público, entendeu? Então depende de quem consome. Se as pessoas continuarem consumindo, né, certamente essas pessoas vão continuar tendo relevância e ganhando seu dinheiro aí a partir dos likes, dos cliques e tudo mais. Encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos aqui abordados e também para fazer o seu questionamento para a semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!